Fala pessoas, dia 12/2, quarta-feira, mais um dia aí pra falar de notícias. Lembrando, né, não só o link da Amazon, quem tem clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, tem o canal do Libertas Novas Entendendo a Visita da OEA. Lá eu expliquei em 10 minutos, com todas as informações, por que tudo parece tão estranho, mas não é tão estranho assim. Sei que muita gente não assistiu. O vídeo de ontem desse canal aqui, não, na verdade o último vídeo desse canal teve mais de 23 mil visitas e só teve 7 mil visitas. Falta muita gente assistir, que é importante, tá? Até porque tem coisa que foi apagada, notícia que foi apagada, que está lá. Claro, como eu sou um cara legal, vou resumir para vocês em poucos segundos o que o vídeo falou. Só que, claro, vai ter muito mais informação no vídeo de ontem lá no Libertas Nova. Trump articula novo chefe da OEA, linha dura contra esquerdas. Essa notícia de 25/11/2024. Então, tudo que você está vendo agora é o quê? Uma possível, uma futura movimentação dos Estados Unidos, que compõe aí o orçamento de 60% da OEA, em trocar o seu secretário-geral. Falei do nome do secretário-geral, quem é o suposto aí, a próxima pessoa que vai entrar na OEA. Você vai entender porque esse aí, relator, o Baca, ele tem uma cara assim meio de assustado, de preocupado. O pessoal vai falar com ele vai ao TSE, o pessoal da base governista do Lula vai, e ele tá sempre com esse olhar aí preocupado, né? Ele não sabe muito bem o que ele está fazendo ali, porque ele veio só realmente avisar. Padre Vaca Villarreal veio avisar que justamente existe uma futura movimentação que não dá mais para segurar. Então, por isso ele foi direto no Moraes, no Barroso, que ambos estavam com uma cara meio... Você não viu? Sempre quando vai receber o Lula, vai fazer alguma coisa, estão sempre sorridentes. Para receber o Pedro, eles estavam com uma cara preocupada. Por quê? Porque as movimentações são reais, tá? Claro que tem resistência, ainda tem 40% da OEA que não vai aceitar, mas... o futuro é isso, é por isso que teve o desbloqueio das contas. Já falei demais, assista o vídeo de ontem. E Elon Musk disse que o Deep State dos Estados Unidos financiou a eleição de Lula contra o Bolsonaro, sem evidências, e em tom conspiracionista. A declaração de bilionário e assessor do governo Trump foi feita na rede social X em resposta a senador republicano que se reuniu com Eduardo Bolsonaro. E isso aqui é justamente... questão da USAID, né, todo esse dinheiro que foi investido, porque os globalistas, eles viam o Bolsonaro como um populista ligado ao Putin, né? E vocês lembram que eu falei, né, o Bolsonaro foi visitar o Putin, eu falei, isso aí, e falei na época, em vídeo exclusivo, na visita, eu falei, isso aí deve ser o que eles queriam para dizer que o Bolsonaro é um populista e o Deep State queria ele longe do Brasil. Então Elon Musk fala que realmente, ó, se o governo dos Estados Unidos tivesse financiado a derrota do Bolsonaro por Lula, isso te incomodaria? Eu ficaria lívido. Quem está comigo nessa, né? Aí, o que eu queria dizer é justamente isso. A partir do momento que os globalistas chegaram para os Estados Unidos e falaram assim, olha, esses caras são putinistas, né? Claro que o governo americano ficou na dúvida, mas alguém teve a brilhante ideia de chegar para o Bolsonaro e falar assim, ó, vai lá visitar o Putin. E aí eles tiveram toda a carta branca para poder fazer toda essa movimentação que a gente viu aqui no Brasil, né? E eles precisavam de alguém com nome forte para poder enfrentar o Bolsonaro, né? E a gente sabe o que aconteceu em 2022, né? Desperdício de dinheiro público, show de absurdos do USAID continua e muita coisa, é lógico. A gente tá falando aí, não é nem bilhões, são trilhões de dinheiro, muitos e muitos anos, tá? É que ficou, o USAID ele tinha aí, você vai perceber que muita gente, mas fulano recebeu dinheiro, muita gente recebeu dinheiro, até gente da direita, vocês vão ver isso aí. Porque o USAID ele foi contaminado, porque os globalistas eram o vírus que contaminaram, e estão sendo simplesmente tirados, tá? Desordem informacional, termo usado por Lewandowski para justificar censura, aparece em documento do USAID. E muitos termos, né, os globalistas jogaram, porque eles fazem isso. É um media training dos jornalistas e de influenciadores e poderosos nos países que usam o mesmo termo. Está caindo. E a gente pode provar com essas notícias. Disney segue mais de 10 empresas e abandona a política de diversidade. Exclui diversidade como critério para definir remuneração de executivos. E a gente vê aí não só Disney, como Google, Target, Meta, Amazon, Ford, Walmart, todos esses estão deixando de lado. Os globalistas estão aí sendo abandonados com muita pressa, porque as empresas foram quase destruídas. Os globalistas eram um vírus que não só tiveram um plano patético, que ninguém mais aturava, mas destrutivo. Os Estados Unidos estava perdendo, estava enfraquecendo. E o Trump está chegando justamente para deixar os Estados Unidos fortes novamente. Então o que ele vai fazer? Ele vai abandonar todas essas pautas woke para retomar, não só o woke, tá? Muitas outras coisas, para deixar os Estados Unidos forte novamente. E o Google retira meses da história negra e do orgulho LGTV de aplicativo de calendário. Tudo que remete a revolucionar o woke de esquerda e pauta globalista, todas essas empresas vão abandonar, né? Pelo menos se nada der errado, se o plano do Trump continuar. Como a gente falou em vídeo exclusivo, se o avião do Trump voar,
ninguém para, tá? Então é isso, porque Pentágono proíbe pessoas trans nas Forças Armadas dos Estados Unidos, estava liberado, mudou, porque antes era tudo o quê? Ah, porque vou ter que ter diversidade, não é meritocracia, não é se a pessoa é um bom piloto ou não, era só essa questão aqui de lacração. E o Pentágono, o CIA, todas estavam com essa contaminação, era muito dinheiro e poder corrompendo essas instituições. E o próprio Estados Unidos estava perdendo muito com isso, tá? Até o CEO do Rumble participou de coletiva de imprensa da Casa Branca. E ele falou que foi vítima de censura em países, inclusive o Brasil estava bloqueado. Chegou a OEA, com certeza com recados não muito bons para os políticos brasileiros, e o Rumble voltou no Brasil, tá? Trump disse que a Ucrânia pode ser russa um dia e cobra 500 bilhões de Kiev. Sabe o que é bilhão? Pois é, a gente falou ontem dessa notícia, mas é importante para você ver que, como a gente explicou, o Trump ele vai chegar com o Putin, ele vai parar com isso aí, porque os Estados Unidos ele tinha um plano de forçar o Putin a recuar. Um país comunista ele tem muita gordura para queimar. Gordura para queimar é o quê? Eles não ligam muito pro país se vai ter guerra, se as pessoas vão morrer, não estão nem aí. Eles se fortalecem e foram para cima da Ucrânia porque existia toda a questão da OTAN que a gente vai falar aqui. Então, o Trump vai negociar, já tem aí ligações, Zelensky sugere troca de territórios para acordo de paz com a Rússia, Zelensky já sabe que os globalistas caíram, tudo que ele estava recebendo, ele estava até pedindo, não, dá mais dinheiro, ele sabe que não vai ter mais dinheiro, ele sabe realmente da realidade, todo mundo está aceitando a realidade. Trump confirma que ligou para o presidente Putin. Em telefonema, Trump e Putin dizem concordar com o fim da guerra e prevê encontro. Então vão se encontrar. Parece que o Putin aí visitará os Estados Unidos, né? E o Trump fez até uma ligação, vamos dizer assim, falou da Segunda Guerra Mundial, falou que teve aí os Estados Unidos e a Rússia perderam muitas pessoas. Um texto bem estranho, né? Mas aquela coisa de pacificar. Então ele não quer mais brigar, ele não quer mais pegar dinheiro do contribuinte americano e jogar para uma região muito longe, né? Ele não quer mais negócio de OTAN. Estados Unidos rechaçam a adesão da Ucrânia à OTAN e dizem que a Europa deve proteger o país. Perseguir essa meta ilusória só prolongará a guerra e causará mais sofrimento. Então o secretário de Defesa disse que restaurar fronteiras é coisa irrealista. Acabou, foi o que a gente falou. Quando o Trump chegasse, é o seguinte, vai chegar para o Zelensky e falar, Zelensky, não dá mais, não vai ter dinheiro, ou você faz um acordo, ou o negócio fica louco pro seu lado, e é isso que vai acontecer. Muito provavelmente, coisa que a gente já fez essa leitura há muito tempo, Trump assina decreto preparando demissões em massa do governo dos Estados Unidos, que é a grande limpeza woke, dentre outras coisas, todos que não estiverem alinhados, é isso que um governo faz, porque como eu vou repetir aqui, globalismo era um vírus, né? Os globalistas eram vírus que estavam destruindo não só os Estados Unidos, mas muita coisa, inclusive as empresas. Era uma loucura. Né? E agora os Estados Unidos, ou ele se livra desse vírus, ou ele deixa de ser primeiro mundo. E era isso que estava acontecendo, o pessoal achou que era brincadeira, Trump falou isso há muito tempo, e agora parece que realmente os Estados Unidos vai começar a entrar nos eixos. E por isso você está vendo coisas que você nunca imaginaria. Tá? Trump cita aumento de compra de aço chinês pelo Brasil para justificar tarifas. A China, o Trump vai enfrentar, porque economicamente é muito forte e os Estados Unidos vai se defender. O pessoal até falando, parece que o BRICS está incomodando. Não é que está incomodando, é uma guerra econômica, é uma questão do dólar, né, de fortalecer, e por isso ele vai fazer o quê? Ele vai defender, porque os globalistas estavam fazendo justamente isso, eles estavam enfraquecendo a economia dos Estados Unidos, né? Decreto de Trump suspende parceria entre Estados Unidos e Brasil para combate a incêndios florestais. E aí o pessoal fala, nossa, que insensível. Cara, é o país dele. Porque imagina você paga seu imposto, aí chega o presidente e fala, não, a gente vai fazer um porto em outro país. Você vai achar legal? Não, porque o Brasil tá todo descangalhado e você vai gastar dinheiro em outro país. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Um país sério, primeiro mundo, ele vai realmente proteger sua economia e gastar dentro, lá para fortalecer. Brasil não vai entrar em guerra comercial, diz Padilha, após taxação do aço pelos Estados Unidos. Então o Brasil não vai enfrentar. Né, tá? É aquilo, enfrenta ou não enfrenta, é um jogo duplo, é um medo, sabe? Lula diz que Trump atrapalha o compromisso de países ricos com o clima. O Lula ainda com a agendinha que passaram para ele, olha, você respeita essa agenda vai acabar. O Trump tá longe já disso aí, então o Lula ainda tá desatualizado, até ele cair na real, tá? Porque o próprio chefe do Lula, o Putin, não acredita nessas pautas, eles usam como desculpa, estavam usando, mas vai cair. Trump não está nem aí, saiu de menos. Alckmin diz que o governo vai dialogar com os Estados Unidos sobre taxa do aço, né? Então é a pacificação toda, estão com medo, porque eles sabem que o cara chegou com uma força inacreditável. Quem imaginava que ele teria todo, né, aparelhado todos os Estados Unidos, que os Estados Unidos realmente acordou para a vida, que eles viram que com o globalismo
com o woke, os Estados Unidos estava sendo destruído. Brasil cai em ranking global de corrupção e tem a pior nota desde 2012. Ué, o Lula? Com o Lula? Não é possível, né? É isso mesmo, o Brasil está aí como um dos países mais corruptos do mundo, logicamente. Presidente de Cuba parabeniza Lula e Gleisi pelos 45 anos do PT. Então você vê aí, só podia, né? Então, Cuba, Lula, Brasil, e a gente vê os comunistas muito ainda tentando, então tem que se abraçar, né? Enquanto isso, a presidência paga ao menos 24 mil em diárias para a Janja levar 4 assessores a Roma, tá? E a gente vai ver a quem ela visitou lá. Correios gastam 1,3 milhão em evento com Lula. Prejuízo de janeiro pode chegar a 424 milhões de reais. É a destruição completa. Enquanto o Lula estiver no poder, você vai ver justamente isso. Você não vai ver nada lucrar. Básico. Você só viu as coisas caindo. E eles vão culpar sempre o outro. Não, porque foi o governo anterior, etc. Lula critica prefeitos que não têm filhos em escola pública, sendo que ele mesmo, filhos do presidente, estudaram em colégio privado, né? É uma hipocrisia tremenda. Do povo fala que dá para comprar frango, salsicha, carne não dá mais, nem fruta. Por quê? Fizeram L. Como diz a Cacá aqui, já podemos falar, você sabe o que é pilão? Né? Paga 100 pilão e fica sem pilão. Ou seja, R$ 99 o café. E essa é a realidade do Brasil. Não fizeram L, acharam que era tudo igual, que era tudo a mesma coisa, né? Nem para escolher um social-democrata, né? É um estrago, mas não é tanto. Não, foram direto de Lulão. Ninguém precisa ser tão rico a ponto de procurar terreno em Marte. Pois é, o Elon Musk é rico o suficiente. Presidente do Ibama rebate fala de Lula, não faria o que faço se não gostasse de pressão. Então gosta de pressão, isso aqui é em relação à questão do Alcolumbre, que está pedindo aí para ver lá em Foz o petróleo. Algum plano, algum esquema aí, né? Servidores do TJMT recorrem ao STF para não devolver 8 mil de Vale Peru. Os caras querem 8 mil do Vale Peru, porque os caras estão loucos pelo Peru, e não são só eles. O Justiça do MT alega que Vale Ceia de 10 mil era para atender necessidades nutricionais de juízes. Os caras devem ser atleta de ponta, jogadores de basquete, que tem que comer 8 mil calorias por dia. Porque 10 mil para atender necessidades nutricionais, os bichos são brutos. Aos 18 anos, filhos de Arthur Lira ganham cargo com salário de 8 mil em prefeitura de Alagoas. Então você vê aí, dinheiro vazando e você vê só tudo quebrando. Empresas privadas como o Bombril entram em pedido de recuperação judicial no valor de 2,3 bilhões. Sabe o que é bilhão? Pois é, problemas. Ele está fechando todas as empresas. Esse é o governo do PT. Não tem como ser diferente? O passado não ensinou o brasileiro? O brasileiro não sabe, né, da realidade, nem sabe o que passou. É tudo achismo para todos os lados. Quando terminar o mandato, vocês vão dizer, Lulinha fica, diz o Lula. Será que vão dizer? Eu duvido muito. Eu duvido. Em 2025 vocês vão ver o show de críticas de todos os lados da mídia contra ele. Deputado da base critica Lula por acusar Ibama de lenga-lenga, né? Porque tá falando lá do cara da pressão, né? Que estão enrolando demais para liberar o negócio para o Alcolumbre. Né? Enquanto isso, Lula tem encontro com Tarcísio fora da agenda, né? E não constava na agenda de nenhum dos dois. Fico me perguntando o que eles conversaram, mas conversaram, né? Enquanto isso, passado 3 semanas da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o clima do bolsonarismo é de frustração, porque eles acham aqui que deveria o Trump citar o Bolsonaro. Realmente, poderia falar uma coisa ou outra, mas o Elon Musk falou, pelo menos, né? Mas o Trump não está citando nem o Lula, porque o Brasil tanto faz o plano dos Estados Unidos, ele só precisa que o Brasil fique controlável. Que se tem alguém aqui, quem que seja, não tá nem aí mais, né? Os caras estão voando muito alto. E defesa de Bolsonaro espera gesto de Gonem em um inquérito, né? Na questão do caso da joia saudita. Então estão esperando um favor aí, que não ocorra a prisão e tal. Mas é aquilo, a gente não pode esperar muito. O Múcio deu aí uma ajudona, né, ajudou o Bolsonaro. Múcio revela a conversa com o Bolsonaro e disse que militares evitaram o golpe. Então ele ligou para o Bolsonaro, ele se encontrou com o Bolsonaro, falou que precisava de uma transição pacífica, tranquila, e o Bolsonaro atendeu o pedido e telefonou para os comandantes. Só o Almir Ganier que não atendeu. Mas é aquilo. Lembra que o pessoal falou, não, vai ter o golpe tudo. O Bolsonaro não quis, tá? É simples assim, o cara ajudou e a defesa do Bolsonaro vai usar isso a favor. O pessoal do PT ficou muito nervoso da esquerda, acontece. Fiscalização do Pix, a maioria da população sabia do real objetivo da norma de pesquisa. É lógico, até o Nicolas falou no vídeo de 300 milhões de visitas. Fácil entender, né? Todo mundo sabia que não era taxar o Pix, todo mundo estava muito ciente. 58, praticamente 60% sabia muito bem o que era. Só 16% não sabia, achava que era
para taxar o Pix. E o problema é os outros 24%, ali, os 25% não souberam responder. Isso que é problema. Tem que saber o que está acontecendo na sua vida. O pessoal não sabia, fica ligado. Mas enfim, vamos em frente. O governo anuncia 112, praticamente 113 bilhões para radares, satélites e foguete. E isso eu acho estranho. É muito dinheiro, você sabe o que é bilhão? Muito dinheiro para muita coisa que provavelmente o PT nunca se interessaria. Né? 31 bilhões do PAC de defesa que tem entre compras como caças Gripen, cargueiro KC-390, viaturas blindadas, fragatas, submarinos. Né? Muito dinheiro para defesa. O que será que vai acontecer, hein? CEO da OpenAI responde a Musk e diz que a empresa não está à venda. O Musk quer comprar, ele está afim. O grupo não é tão boa quanto o ChatGPT. O ChatGPT realmente, para o público, é o que mais entrega. Lembrando, tudo que os caras entregam para você é porque eles têm 10 vezes, algo 10 vezes melhor. A gente só tem 10% sempre. Mas ele não quer vender. Elon Musk, vamos dizer assim, tá tentando o máximo, né, com o negócio da IA, treinando e fazendo o máximo. E a Janja, o que ela foi fazer em Roma? Se encontra com o Papa Francisco no Vaticano, tá lá pegando na mão, como a gente sempre fala. Hoje tem vídeo exclusivo, vou ficar de madrugada trabalhando nele, vou gravar de madrugada, que eu prometi pra vocês, nem que eu fique sem dormir, porque a gente precisa conversar e tem muitas polêmicas, inclusive essas. Tá, lembrando, não perca. Dessa vez eu vou tirar o link da Amazon do comentário fixado e vou colocar o link do vídeo, para que eu lembre. Aí coloco o vídeo para vocês assistirem sobre essa questão do que está acontecendo nos Estados Unidos com a OEA e a mudança que muito provavelmente ocorrerá. E por isso que vocês estão estranhando tanto. Ué, o cara esquerdista tinha vários tweets que a gente mostrou que eram de esquerda e mesmo assim o cara tá aqui, e o pessoal tá conversando, ele tá meio inerte, ele tá meio assustado. Tá assustado porque ele tem um chefe. E o chefe pode ser trocado em breve. Tá? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Muito obrigado. Desculpa o vídeo mais tarde, mas é aquela coisa. Muita notícia. Tá? Lemos mais de 100 notícias por dia para fazer. E eu arrumar esses prints numa forma que fica mais assim fácil de entender, né? O fluxo das coisas do mundo demanda muito tempo. Então, agradeço. Se puder ajudar, tem o link da Amazon. Tá na descrição hoje. Clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Tem outras formas. E a gente tá aqui. 2025 promete bastante. Estamos todos juntos para melhorar. As coisas vão melhorar, tá certo? Muito obrigado. A gente se fala. Até mais.